Fala galera, iniciando mais um podcast, hoje muito especial com a minha esposa, Mary Kelly. A gente vai estar falando aí sobre como que funciona a vida, né, conjugal do atleta, sua esposa, questão de dieta, até tirar dúvida, né, porque tem muita gente que pergunta se ela come como treino, como eu treino, vive o mesmo estilo de vida, e eu separei aqui algumas perguntas, né, para ela, a entrevistando, para poder tirar um pouco dessas dúvidas e até critério de curiosidade pela parte das pessoas aí que acompanham, né. Então, amor, como que é a vida, né, como que é a vida sendo esposa de um atleta? Oi, gente. Eu particularmente adoro ser esposa desse querido atleta. É ótima a convivência, super tranquilo, eu gosto da disciplina, eu gosto de ver a rotina dele, como que funciona, né? Porque às vezes a gente só vê ali na internet, acha que é fácil, que é isso, que é aquilo, mas quando a gente vive junto, a gente sabe como que funciona. Eu adoro e pra mim a melhor coisa é conviver com um atleta. Você come as mesmas coisas, que muitos perguntam, né? Se ela come a mesma coisa, você come as mesmas coisas? Não, eu não como a mesma coisa que ele, fora 2 refeições, porque eu não como carne vermelha, eu só como frango e ovo, então assim, é muito fácil para seguir uma dieta, porém eu não gosto de comer as mesmas coisas todos os dias, mas eu faço a mesma refeição com ele no almoço e na janta. Mas fora isso, eu vou intercalando durante o dia, mas eu não fico comendo besteira, porque eu nunca fui de comer muita besteira. Eu gosto mais de manter a alimentação mais saudável. Então, para quem perguntou várias vezes aí se ela come a mesma coisa que eu, ela come às vezes alguma outra refeição junto, como as refeições principais, almoço, janta, né? Café da manhã a gente não se vê porque eu acordo muito cedo. E não é a mesma dieta, não é a mesma estrutura, mas ela se alimenta de forma saudável e tem consciência daquilo que pode ou não prejudicar no âmbito estético e no âmbito de saúde, até porque eu também convivo com ela e ensino algumas coisas. E você come besteiras? Você come refeições livres, lixo, ou você só come dieta porque você é casada com um atleta e o atleta só vive dieta? Não, eu nunca fui, como eu falei, de comer besteira durante a semana. Então a gente come besteira, assim, na refeição livre quando ele pode. Eu também nunca fui de comer nada diferente que talvez ele ficasse com vontade, nem nada. Eu tento comer a mesma coisa que ele come quando a gente está junto, porque o dia dele é muito corrido, então a gente não fica muito tempo juntos. Mas quando a gente está, eu prefiro comer alguma coisa mais saudável para não, assim, gerar um desgaste para ele, né? Às vezes ele come todos os dias a mesma coisa. Eu não consigo comer todos os dias a mesma coisa. Então, para ser uma influência, eu ainda como mais saudável para ajudar ele. Então é mais ou menos assim, um ajudando o outro. Que é saudável para ela e ela também, para me acompanhar, procura comer um pouco mais dentro do que é saudável, não especificamente da minha dieta. E o estilo de vida do atleta, ele é um estilo de vida direcionado justamente para o esporte. Você vive o mesmo estilo de vida que você é casada comigo ou não? Não, eu não vivo o mesmo estilo de vida. Ele tem um estilo totalmente diferente do meu, né? Ele é bem mais disciplinado, ele come na mesma hora. Eu, às vezes, atraso uma refeição ou outra. Às vezes eu não estou com fome, então eu não me preocupo em comer, eu pulo refeição. Eu não treino, por enquanto eu não estou treinando, eu já fui de treinar mais, mas hoje em dia eu não estou treinando. Então a gente não vive o mesmo estilo de vida, mas eu ainda procuro ser mais saudável, para não pecar tanto, né? Ele é todo certinho o estilo de vida dele como atleta e também eu não posso fugir muito disso. E o que eu acho legal é que ela tem uma percepção própria, né? Ela não é aquela mulher de não tô nem aí se você faz o que você quer, eu faço o que eu quero, não. Ela dá um suporte, ela tá junto, ela tenta acompanhar, não é seguir a mesma coisa, mas está muito próximo. E ela tem aquela percepção também de, nossa, acho que eu ganhei um pouquinho de gordura, eu vou dar uma limpada aqui na alimentação, né? Não seguindo 100% de um cronograma alimentar como eu sigo, mas eu também dou alguns direcionamentos, até porque eu estou na área e eu posso ensiná-la. Mas ela tem essa percepção, então ela tenta sempre se manter bem fisicamente, sempre se manter bem esteticamente, né, para ela se sentir bem consigo mesma e para mim também. Da mesma forma que eu sou um atleta de fisiculturismo, procuro manter a minha forma física não apenas para o esporte, mas para satisfação pessoal e também para ela. Acredito que o casal, quando ele
faz as coisas não só pensando no próprio umbigo, mas pensando no próximo também, as coisas elas fluem muito bem, porque isso é uma coisa que é uma dedicação mútua, né? Então isso incentiva os dois a estarem sempre, né, projetando um relacionamento para o futuro. E, bom, para as mulheres que namoram ou são casadas ou estão aí prestes a se relacionar sério com um atleta, como que a mulher, né, no caso, pode apoiar, né, o seu namorado como atleta numa rotina, num dia a dia? Eu acho que o primeiro passo, assim, se ela tiver uma rotina igual a minha, que eu só trabalho na parte da tarde e na parte da manhã eu fico por conta das minhas joias. Então eu procuro fazer todas as refeições dele, eu nunca faltei alguma refeição dele, eu sempre fiz todas. Eu acho que isso é um passo muito importante, pelo menos se você conseguir, num horário que ele não consiga realizar as refeições dele. Às vezes você está cansada, tudo, mas eu faço todas as refeições dele, não deixo. Ele não ter essa alimentação regrada, né? Como ele come todo dia a mesma coisa, então eu faço todos os dias a mesma coisa. E como eu disse anteriormente, eu não fico comendo besteira. Eu acho que eu comi um açaí na frente dele só, no qual ele não podia comer porque ele estava em preparação. Eu não era casada ainda com ele quando ele estava em preparação, então eu não sei esse convívio, como que vai ser. Mas eu só como uma refeição livre, alguma besteirinha ou outra, só se ele estiver junto. Mas eu sempre estou incentivando, às vezes ele está muito cansado, às vezes ele está preocupado com o shape dele. Eu não vejo nenhum defeito. Eu sempre estou elogiando ele, enaltecendo ele, falando que ele é um ótimo atleta. Mas porque eu realmente acho assim, mas ele se vê de outra forma e eu apoio ele em todos os sentidos possíveis. E só para deixar duas situações bem esclarecidas, as joias às quais ela se refere, porque nós somos proprietários de uma loja virtual de joias, que no caso são pratas, eu vou falar no final do vídeo sobre isso. E outro ponto, o fato de preparar todas as minhas refeições é pertinente a uma grande parceria, a um grande comprometimento que ela tem. A forma dela expressar o amor é cuidando. Então ela faz isso por mim. Quando nós não estávamos juntos, quando eu morava sozinho, né, lógico, eu tinha que me virar e fazer as minhas refeições. Então eu não conseguia preencher tanto a minha agenda de trabalho, que eu sou personal, até em função da minha alimentação. Eu tinha que manter a minha alimentação. Então eu tinha que ter tempo para preparar esses alimentos, tempo para cozinhar, para conseguir manter uma preparação. Hoje, como existe essa parceria da parte dela, né, uma esposa muito dedicada, eu me permito também trabalhar mais pela nossa família. Então hoje eu consigo preencher um pouco mais a minha agenda, limitando-a de uma forma que eu sei que se eu estivesse sozinho eu não conseguiria fazer e preparar essas refeições. Mas estando com ela e ela tendo esse grau de parceria, de comprometimento, né, junto comigo, como marido e mulher, né, de cuidado, então eu consigo trabalhar um pouco mais, flexibilizar mais os meus horários com os meus clientes, né, e tirar um pouco dessa preocupação na cabeça. Lembrando que houve um momento em que eu não estive com ela, né, em que eu morei sozinho e eu fazia as minhas refeições dentro dos horários que eu organizava para poder fazer a minha dieta. Então não é questão de ela está fazendo ou não fazia, eu sempre fiz. Mas hoje, graças a Deus, eu encontrei uma pessoa, né, que tem um senso, né, de casal mesmo, de companheirismo, e realiza, né, essa grande, imensa ajuda dentro da minha preparação, que é preparar as minhas refeições. E ela não faz isso só por ajuda, faz, né, pelo papel de companheiro, de esposa, de estar ao lado, de estar apoiando, assim como eu a apoio nos projetos dela também. E no convívio, né, é difícil conviver com um atleta ou não é difícil? Porque tem muita gente que pergunta, né, em função do uso de hormônios, em função da dieta restritiva, né, do período de treinamento ali mais regrado um pouco para a competição. Não é difícil, mas eu sempre ouvi algumas pessoas falarem que exatamente por causa do uso de hormônio pode ficar mais estressado. Ele fica muito cansado ao longo do dia, então assim, ele fica calado. Eu não forço conversar nem nada, ele é mais calado na dele e tudo, mas não é difícil conviver com um atleta. Se você sabe a rotina dele, sabe como é ele como pessoa, ele é uma pessoa super calma, me trata super bem. Não tem porquê que a nossa relação vai ser difícil.
Porque eu sou calma e ele é calmo, eu sei de todas as dificuldades que é como um atleta. Então, nesse quesito tem que ter paciência. Eu sou uma pessoa muito paciente, se ele estiver muito cansado. Agora, quando ele está em preparação, a gente estava namorando na época. Ele ficava realmente mais cansado, mas super tranquilo. Então, eu vou falar um pouco de dentro do esporte, do convívio, né? No meu caso, para quem me conhece, convive comigo, sabe que eu tenho uma personalidade muito tranquila. Então eu não fico tendo picos de estresse, picos raivosos, descontando. Eu não sou de fazer isso. No máximo eu me calo. Se eu estiver passando por uma situação de estresse ou de pressão, eu fico em silêncio, mas eu não trato ninguém mal. Então essa é a minha forma de lidar com isso e não prejudicar quem está ao meu lado, sendo ela ou sendo amigo. Então existem sim atletas que têm um temperamento, né, um pouco mais difícil, que nessas fases de restrição alimentar, parte hormonal, né, que elevam esses hormônios aí na preparação, digamos que fica o temperamento um pouco à flor da pele. Então tem atletas que infelizmente acabam descontando um pouco, né, ou muito, depende da pessoa, esse temperamento, né, com quem está ao seu redor, seja namorada, esposa, amigos ou família, né? Eu já estou há um bom tempo no esporte também. Eu nunca tive muito esse perfil de tratar as pessoas mal, mas no começo foi muito difícil controlar isso. Mas graças à minha tranquilidade, não me afeta. Eu sigo a minha preparação com restrição alimentar, sigo com, mesmo que em alta hormonal. Eu não vou tratar, mesmo usando trembolona, alguma outra testosterona, alguma outra coisa, eu não vou tratar ela mal, não vou tratar ninguém mal. No máximo eu vou ficar em silêncio, eu vou ficar na minha. Ou às vezes eu fico meio lesado, não vejo alguém, mas não é porque eu não quero cumprimentar ou nada disso, é porque a gente realmente fica com um certo déficit de atenção pela fraqueza, né? Como ela explicou, é uma parte que a gente fica mais fraco. E o ano passado eu me preparei, infelizmente eu tive uma queda de imunidade, né? Para quem acompanha sabe, perdi 13 quilos em 2 semanas, fiquei internado, foi uma forte amidalite que deu. Sintoma gripal mesmo, mas essa amidalite ela foi muito mais intensa que o comum, né? Então demandou ficar internado, tomar medicação, tive problema de estômago por conta de medicação, enfim, essa história eu acho que eu já contei em outro vídeo, mas é isso. Então eu ia perguntar, né, para ela se eu a trato mal, mas ela acabou de falar que não, então essa parte também já ficou bem esclarecida, né? E como que é o temperamento? Como que é o temperamento, no caso, eu vou falar do atleta que se convive comigo, como que é o meu temperamento em preparação com você? Eu ainda acho ele extremamente calmo, eu nunca vi ele nervoso ou nada, estressado, assim, é porque ele fica calado. Então, quando ele fica calado, eu sei que ele está estressado, então eu nem mexo com ele. Mas em preparação mesmo, eu só vou saber a risca quando ele for competir e a gente já vai estar morando junto. E a gente vai estar morando junto, né? Que agora a gente é casado. Mas eu acho que ele não vai fugir muito disso, não. Ele é uma pessoa muito calma, ele vai continuar sendo calmo. E sempre fui e sempre vou ser. Então vamos explicar um pouco da nossa história, né? Como que a gente se conheceu, né? Eu tenho um grande amigo, né, que treina comigo, tem uma irmã que ela é proprietária de uma clínica de estética, né? E ela esteve estudando estética nos últimos anos e estava dentro dessa empresa trabalhando, né? Atuando como massagista, fazendo drenagem pós-cirurgias, né? Pacientes com cirurgias e tudo mais, enfim, trabalho de massagista mesmo. E eu tive um crédito, né, nessa empresa para poder quitar esse crédito e acabei conhecendo ela através disso, porque tinham procedimentos estéticos e eu não queria. Então, o que tinha lá que atraiu a minha atenção era a massagem. Eu sempre gostei porque a massagem é relaxante. Então, isso acaba ajudando a gente a tirar a atenção do dia a dia. Tendo primeiro contato com ela, eu até falei para ela, né? A gente julga, né, pela roupa e tudo mais, né? Ela tinha ali um perfil que eu não achei muito interessante, então nessa primeira massagem não foi legal. Aí eu pedi para fazer uma massagem diferente. A primeira era relaxante, a segunda foi uma top drenagem. Top drenagem, que é uma massagem um pouco mais forte, com perfil de drenagem linfática. Essa eu já gostei mais, porque a gente tem uma musculatura mais rígida, né, com os treinamentos. Então acaba que é uma massagem que, pelo menos para mim, eu acho melhor. Eu acho melhor a massagem mais forte.
Nisso, eu acabei prestando um pouco mais atenção nela, a gente conversou um pouco sobre a vida, sobre relacionamento, até porque eu percebi que ela estava um pouco nervosa e ela nunca tinha feito massagem em homem. Eu fui a primeira pessoa, o primeiro homem, né, no qual ela realizou massagem, e também foi até a patroa dela, né, a irmã desse amigo meu, né, que passou uma boa ficha técnica, falou, não, ele é tranquilo, vai te respeitar e tal. Ela se sentiu um pouco mais confortável, ainda que tímida, de realizar essa massagem. A gente começou a conversar, né, ali a gente trocou contato, deu certo, começamos a conversar e tudo fluiu muito naturalmente, né? Eu já estava num momento da minha vida de muita paz, muita tranquilidade, eu tinha superado muita coisa e acabou que a nossa relação deu certo, porque ela veio me conhecer pessoalmente, tinha um conceito um pouco distorcido, né? O que é normal para quem não é desse meio, pessoa, garoto de academia, né? Mexe com outra mulher, não sei o quê. Mas depois acabou me conhecendo e viu que eu era uma pessoa séria, não tinha esse perfil. Então deu tudo muito certo. Viemos a nos casar e hoje estamos juntos e ela convive e partilha dos meus sonhos e da minha vida de atleta e eu partilho dos dela também. Então a nossa história, resumidamente, ela é isso aí. Né? Então tem muita gente que pergunta se você treina comigo. Não, eu treinei 2 vezes só com ele, mas foram em ocasiões que a gente estava viajando, mas ele treina com amigos que têm quase a mesma performance. Então assim, eu não sou um atleta, então o treino dele é totalmente diferente do meu, então a gente não treina junto. Mas todos os treinos, quando eu estou treinando, é ele que passa, toda a minha alimentação é ele que passa, mas a gente não treina junto. Eu gostaria muito de treinar, mas ele ainda não tem tempo para treinar comigo. O tempo é muito claro, Muito trabalho, restrito. muito restrito. Então, dentro disso, com tantos percalços de dieta, atleta, muito trabalho, rotina, mídia e tudo mais, existe admiração? Eu admiro demais. Eu admiro muito a determinação dele, assim, porque hoje em dia tem tanta besteira pra gente comer. Aí acaba que chega final de semana, chega um domingo, tá todo mundo querendo comer, e ele não. Se ele tiver na dieta dele certinho, se não for dia de refeição livre, ele não come. Então eu tenho essa admiração de ver que é um sonho que ele está buscando a cada dia mais. Então eu admiro muito essa determinação dele seguir tudo à risca, dele, apesar de tudo, ser muito calmo. Eu admiro demais ele. Se eu for falar todas as minhas admirações, a gente vai ficar aqui até amanhã. Opinião suspeita. Opinião suspeita. Eu convivo com ele todos os dias. Mas eu tenho até uma ideia aqui para passar para vocês, que eu acredito que só falei isso para algumas pessoas. A gente tem um convívio familiar também, consequentemente tem confraternizações familiares, tem confraternizações entre amigos. Eu sou extremamente antissocial, então dificilmente eu saio, mas eu flexibilizo isso para os compromissos familiares, tanto que a família ela é uma das nossas bases, né? Uma família que deu certo, uma família que tem um bom contato. Eu tenho um bom contato com a família dela, eu tenho um bom contato com a minha, então tá tudo certo. E nessa parte, quando eu vou participar de algum jantar, de algum almoço, familiar, alguma coisa, se eu tiver já feito minha refeição livre, eu não vou comer. Se eu não tiver feito minha refeição livre, eu combino com ela, deixo que seja a última ou a penúltima do dia para que a gente faça esse jantar e eu possa me beneficiar dessa comida também. Mas isso não é porque eu sou atleta, né? Particularmente, dentro de mim, tenho comigo que, ainda que eu não fosse atleta, eu gostaria de ter um físico que agradasse aos meus olhos, que trouxesse satisfação pessoal. Para ter esse físico, não precisa de ser atleta. Então, se eu não fosse atleta, se eu falasse, a partir de hoje não vou competir mais, por exemplo, eu não iria comer também. Eu iria usar a minha experiência de vida como bodybuilder para poder manter o meu físico da forma que mais me satisfaça. Então, para quem às vezes costuma usar uma argumentação de desculpa, mas ele é atleta, ele faz isso porque ele é atleta, porque ele compete. Então, gente, não é porque é ou não é atleta que você vai ou não ter disciplina. Esse grau de disciplina ele não é determinado pelo grau de competitividade que você tem dentro do esporte, e sim pelo grau de comprometimento que você tem com aquilo que você quer.
Então, se você quer um físico legal, um físico definido, uma barriga tanquinho, ou às vezes um corpo ali para você ir para a praia e se sentir bem, você não precisa de ser atleta para você ter disciplina e se regrar naquilo que tem que ser regrado para atingir aquilo que você quer. Eu até costumo dizer que a minha profissão, ela é muito difícil. Por quê? A pessoa chega até mim com um objetivo. Eu tenho que seduzir a pessoa com uma ideia para que ela faça aquilo que ela não gostaria de fazer para atingir aquilo que ela quer. Então, não é um trabalho fácil e é muito mental. Então, pense nisso. Não é porque é atleta que vai ter disciplina, não é atleta que não vai ter. Então, você tem que ter disciplina com aquilo que você quer. Se você for passar um concurso público, você tem que ter disciplina de estudar, pular a noite de festa, enfim, de farra. Se você quer, sei lá, se você é um lutador, quer participar de uma luta, você tem que ser regrado para poder participar dessa luta. Se você é um empresário que atingir uma meta de empresa, você tem que dedicar até você atingir aquela meta. Então, isso vai para então, vamos lá para a última parte. Qual a preocupação de ter um marido atleta? Olha, a minha única preocupação é pelo uso de hormônio, apesar de fazer acompanhamento com o médico, fazer exame sempre que o médico solicita, mas assim, é um risco. Essa é a minha maior preocupação, apesar de já ter escutado de algumas pessoas que se elas estivessem no meu lugar, a maior preocupação seria medo de ser traída. Eu não tenho medo de ser traída porque eu conheço o caráter dele, mas todo mundo tem um preconceito de que personal, ali muito envolvido com mulher dá muita atenção, tudo. Mas a minha maior preocupação mesmo não é nem isso. A minha maior preocupação é o uso de hormônios, é acontecer alguma coisa e ficar sem ele. Essa é a minha maior preocupação. Existe porque eu sempre deixei claro para ela como funciona o esporte na íntegra, né? E, de certa forma, apesar de existir uma preocupação, não é tão grande, porque eu tenho um acompanhamento médico, tenho um acompanhamento de outros profissionais, que ser atleta não é ser sozinho, né? É um acompanhamento multidisciplinar. Mas a gente também precisa do apoio de outros profissionais, de outras áreas, para conseguir atingir o nosso objetivo de forma, eu não vou dizer saudável, mas eu vou dizer o mais saudável possível, porque o esporte ele é performance e não saúde. Mas nós tentamos andar ali um paralelo entre saúde e performance o máximo possível, né? Até porque eu não quero competir uma vez só e nunca mais. Eu quero poder competir por muito tempo, me aposentar e conseguir manter, né, tudo aquilo que eu vivi, tanto em estrutura física quanto a estrutura mental, né, ter força para seguir a vida e fazer o que eu gosto, que é treinar. Então, galera, para finalizar o vídeo de hoje, vou aproveitar e falar para vocês que nós temos uma loja virtual de pratas, que se você for procurar lá no Instagram, vai estar na descrição do vídeo, _Big Pratas. Fala um pouco da loja. É uma loja de prata 925, é a prata legítima, ela tem garantia eterna. A gente faz entrega para todo o Brasil. Se algumas pessoas assim, tiver medo, alguma coisa, a gente faz filmagem. Tem todo um preparo para o envio dessas peças. Não é bijuteria? Não é bijuteria, elas são pratas legítimas, todas elas têm o selo de 925. São pratas excelente reuso. Não é porque é minha, assim, mas eu sempre fiz teste, às vezes, assim, vou trocar de fornecedor, eu sempre faço teste antes, porque eu não quero vender um produto que vai ser ruim. Então, todas elas, eu posso garantir isso, eu dou garantia vitalícia nela, se acontecer qualquer coisa, eu tô ali para dar o suporte, para fazer a limpeza, tudo. É uma empresa séria mesmo, por mais que seja online, tudo que hoje em dia tá tudo online. Mas se você quiser presentear alguém, presentear seu companheiro, a gente ainda está colocando a prata masculina, mas a gente tem algumas peças, mas a gente vai entrar com mais peças masculinas, mas a gente tem um bom estoque do feminino. Então, se você quiser presentear ou comprar para você mesmo, você pode ir lá no Instagram e colocar _Big Pratas. Ela provavelmente vai ser a primeira a aparecer, porque não tem outra com esse nome. Viram aí o merchan no final, né? É lógico que eu tenho que divulgar o nosso negócio. Então, se você tiver que presentear a sua namorada, tem um grande estoque de joias para mulheres, né? São preços muito bons, tá?
Eu falo isso porque eu comecei a entrar nesse negócio agora, eu comecei a pesquisar o mercado. Então acessem, vejam, sempre tem um produto que você vai olhar e vai te agradar, e você vai lembrar de alguém vai querer dar para essa pessoa. Aí você manda mensagem, verifica o valor, na grande maioria das vezes ela já posta o valor, então fica bem legal, né? Não tem que ficar lá, quanto que é isso aqui? A não ser que seja às vezes um produto que foi postado, não tem valor, porque às vezes é um produto um pouco, né, de uma linha de tempo mais para baixo no Instagram, mas pode perguntar, ela tira todas as dúvidas. A parte masculina, ela vai ficar por minha conta, então logo eu vou estar fazendo foto com alguns modelos de pratas masculinas, pulseira, colar, então fiquem ligados, tá? É algo que vocês vão gostar muito. Muito obrigado, galera, por estar acompanhando. Obrigado, amor, pela presença hoje aqui comigo. Eu que agradeço. E é isso aí. Até a próxima. Próximo vídeo, dermatologista Bruna falando sobre pele, hormônio, dieta, tudo. Valeu, galera. Tchau, até a próxima.